Eu convido os amados mais uma vez a abrirem suas Bíblias para o Salmo 31, versículo de número 24. Os irmãos podem permanecer sentados, farei a leitura, uma oração. Salmo 31, verso 34, diz assim: Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, graças te rendemos, Senhor, pela santa palavra lida aos nossos corações. Pedimos que o Senhor nos conceda dos altos céus a tua graça, para que possamos, ó Deus, compreender, absorvermos a tua palavra, Senhor. E acima de tudo, Pai, que possamos praticar a tua palavra. Nos ajuda, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Revigorando o coração. Esses microfones FMs aí são muito bons, mas tem esse problema de interferência, né? Mas nada é perfeito, especialmente no que se trata a questão da tecnologia, né? A tecnologia ela é tão boa, mas ela sempre está apresentando algum tipozinho de deficiência, né? Coração também é assim, irmãos. Coração também tem suas deficiências. E um dos maiores índices de morte é causado por problema de coração. Às vezes a pessoa está tão boa, conversando, e de repente tomba, né? Um ataque cardíaco, fulminante, a pessoa se vai, né? Eu estava numa loja e um rapaz novo, né? Mais ou menos como o Anderson, o porte físico eu me refiro, né? E ele estava comprando uma camisa e quando ele foi tirar o dinheiro da carteira para pagar, ele virou, caiu, né? Aí correram, chamaram o SOS e tal, e o rapaz havia morrido, né? Então, poxa, e a camisa talvez até serviu para o seu sepultamento. Mas o coração é assim. Mas a Bíblia diz que enganoso é o coração. Quem o conhecerá? Coração é uma palavra também, irmãos, muito utilizada para expressar o amor, né? Mas também é utilizada para expressar o núcleo de alguma atividade. Por exemplo, o coração da igreja, qual é, né? O coração da empresa X, qual é? Então, aquilo que está centralizado, as partes mais importantes de determinada atividade. O coração do processo, né? Em todas as áreas tem essa utilização da expressão o coração de, né? Davi, nesse salmo, nesse lindo poema, em que ele retrata o lamento e o louvor de um aflito, onde ele expressa que ele confiava no Senhor, que ele se refugiava no Senhor, e que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é grande em bondade. No versículo 23 ele diz: amai ao Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. E ele finaliza, ele conclui esse salmo utilizando 3 premissas que compete ao homem desenvolver. Compete a nós, seres humanos, fazer. E ele se utiliza do fortalecimento, da revigoração e da espera. 3 coisas que nós precisamos desenvolver. E nós queremos meditar, refletir um pouco sobre esses 3 pontos que Davi expõe aqui nessa conclusão. Primeiro ele diz: sede fortes, né? Revigorar o coração envolve em fortalecer o coração. Mas como vamos fazer isso? Fiz uma pergunta que está na palavra de Deus: como está o seu coração? Não me refiro apenas e unicamente na questão de saúde,
mas também na questão de sentimentos, na questão de fé, na questão de estar animado ou desanimado, porque essa ideia de revigoração está animado ou desanimado ou sem vigor. Jesus nos ensina muita coisa a respeito disso, o salmista Davi também. Este poema de Davi, ele foi muito utilizado por Jeremias, especialmente no capítulo 17 do seu livro. Também foi utilizada por Cristo várias vezes, especialmente quando ele estava na cruz, quando ele diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele se utiliza desse poema aqui, desse salmo. O que envolve o fortalecimento do coração? Em que devemos nos fortalecer? Revigorar quer dizer fortalecer, reanimar, revigorar, conforme ele expressa aqui. Vamos, irmãos, observar alguns textos da Bíblia. Salmo 27, 14. Vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifica-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Então, fortalece o teu coração. Esse fortalecimento, irmãos, ele tem como base a graça de Deus. Precisamos nos fortalecer na graça do Senhor. E o que é fortalecer na graça do Senhor? Paulo escreve a Timóteo, gostaria de compartilhar com os amados também, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Esse texto, quando eu estava reorganizando o grupo dos adolescentes, eu ensinei a eles e disse que deveria fazer parte da vida deles, por resto da vida deles, né? Eu não sei se algum deles ainda lembra desse versículo. Se alguém ainda lembra desse versículo, levante a mão. E se quiser recitar, eu agradeço. Alguém lembra? Algum dos adolescentes? Você pode recitar? Ela aprendeu. Ok? 2 Timóteo, capítulo 1, capítulo 2, versículo 1 diz: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Então, fortalecer o coração, revigorar o coração, implica em buscar cada vez mais a graça de Cristo para a vida. É buscar os benefícios oferecidos por Cristo, depender, inclusive, desta maravilhosa graça que está em Cristo Jesus. Então, Paulo, ele fala a Timóteo: fortifica-te na graça, não desanime. Me parece que Timóteo aqui, né, quando Paulo escreveu, estava um pouco que cabisbaixo, desanimado com relação ao ministério, com relação à sua própria fé. E Paulo diz: não desanima, Timóteo. Se fortalece cada vez mais na graça do Senhor. Não permita que nada neste mundo venha tirar o seu prazer de servir ao Senhor. Nem doença, nem paixonite. Você sabia que a paixonite é um grande problema para alguém que serve ao Senhor? Ah, coitado dos jovens, né? Adolescente, então, sofre com isso. E tira o ânimo do coração, magoa, machuca, desanima. E precisa ser revigorado, reanimado, fortalecido, né, na graça do Senhor. Salmista também no Salmo 37, bem conhecido, eu particularmente gosto muito desse texto, né? Salmo 37. Versos do 23 a 35 nos ensinam, dizendo assim: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado,
nem a sua descendência a mendigar o pão. O versículo de número 23, ele diz que o Senhor firma os passos. É de quem? Do homem bom. O homem bom aqui é aquele que busca a presença do Senhor. É aquela pessoa que busca fazer as coisas corretamente. É aquela pessoa que busca glorificar a Deus com a sua vida. Deus firma os passos dessa pessoa. Se ele cair, ele não vai ficar prostrado. Ele vai se levantar, porque o Senhor, diz aqui o texto, o segura pela mão, né? Nós somos seres humanos, irmãos. Eu costumo dizer que nós temos a Bíblia diz isso, que nós temos uma dupla natureza. Pedro fala sobre isso. Temos a natureza humana que continua em nossas vidas, mas quando recebemos a Cristo como Senhor Salvador, também recebemos a natureza divina. E o Santo Espírito do Senhor passa a habitar em nós e nos torna pessoas divinas também, porque o Espírito Santo é divino. E Paulo diz que acontece a partir de então uma grande luta da nossa carne com o nosso espírito, a carne querendo satisfazer os desejos da carne e o espírito querendo satisfazer o desejo do espírito. E muitas vezes somos derrotados até. Muitas vezes a carne prevalece e desabamos, caímos, desanimamos, ficamos cabisbaixos. Mas se nós confiarmos no Senhor, Ele não vai permitir que fiquemos prostrados, derrotados, porque Ele nos dá a vitória. O apóstolo diz que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, né? Então, a graça do Senhor é um ingrediente necessário para que possamos ser fortalecidos, para que tenhamos o nosso coração revigorado, né? Outro elemento importante que Davi expõe aqui, irmãos, é revigore o coração, né? Tudo isso são sinônimos, né? Revigorar, animar, fortalecer, né? Tudo são sinônimos. Mas ele expõe aqui, utilizando esse verbo, revigorar, né? Reanimar. Muitas vezes nós nos encontramos tristes, desanimados. Jeremias, como eu disse, ele se utilizou muito desse poema, né? Muitas vezes ele ficou desanimado, cabisbaixo, se sentindo derrotado, mas o Senhor estava com ele. Certa vez ele chegou a dizer: só eu sobrei, Senhor, todos os teus profetas morreram, e eu aqui estou nesse isolamento, né? Jeremias passou uma terrível perseguição por parte de Jezabel, né, e o seu esposo malvado, né? Mas o Senhor estava com ele, e o Senhor disse: não, Jeremias, eu preservei 7.000 profetas. Não foi só tu que sobreviveu, muitas pessoas, todos aqueles que confiavam em mim, que buscaram a minha presença, eu preservei, né? Porque o Senhor preserva a vida daquele que confia nele. Buscar o vigor. Essa busca que Davi coloca, revigore-se, busque o vigor para o seu coração. Não se entregue à derrota, não se entregue ao desânimo. A palavra desânimo vem de cansaço, é o contrário de cansaço, né? A pressa, nós vivemos, irmão, numa época em que a pressa, a correria tem prejudicado muitas pessoas. É o corre-corre do dia a dia, né? Muitas vezes nós, sem percebermos, estamos sendo ambiciosos demais, talvez para ganhar dinheiro, talvez para satisfazer alguma situação. Então é estressante a nossa vida. Um dos grandes males da sociedade de hoje é chamado de estresse. É a doença do século. Mas por que as pessoas se estressam?
porque estão sobrecarregadas. Sobrecarregada de atividade. Eu sempre costumo dizer para os irmãos, não se encha muito de atividade, porque você vai se prejudicar. Você estará prejudicando a igreja do Senhor. Você estará prejudicando a obra do Senhor se você achar que pode fazer tudo. Se você achar que pode fazer tudo sozinho. Limite-se a si mesmo. Eu não posso abraçar tudo para mim. Eu preciso saber o que eu posso fazer com qualidade. O que eu posso desenvolver sem prejudicar a minha vida e aos outros que estão ao meu redor. Porque uma pessoa estressada não somente se prejudica, mas prejudica as outras pessoas que estão ao seu redor. E ao invés de estar construindo para glorificar Deus, está destruindo a obra de Deus. Por causa de uma palavra mal dirigida. Por causa de uma forma de tratar as pessoas. E Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Então o estresse, irmãos, é a doença do século. As pessoas vivem estressadas, professores, médicos, todos os profissionais basicamente vivem num mundo de estresse. Porque a sociedade, ela exige de nós muitas atividades. E às vezes essas atividades vão além da nossa capacidade de dominar. Fisicamente eu posso, intelectualmente eu até posso, mas emocionalmente como está a minha situação? Hoje, nas entrevistas de emprego, um item que é muito importante, que tem eliminado muitos candidatos, é chamado do item emocional. A pessoa é até um bom profissional, faz bem a coisa, mas emocionalmente ela está abalada. Não tem o domínio. E se ela está com um problema emocional, ela vai prejudicar a empresa, vai prejudicar o trabalho, vai prejudicar a equipe. Então ela não é bem-vinda na empresa. É um item hoje que está eliminando muitas pessoas. Vai uma dica aí para vocês que estão desempregados. Emoção, né? Ela precisa ser controlada. E a emoção, ela é resultante de um coração estressado. De um coração que não está revigorado. Mas o Senhor Jesus nos anima, falando a respeito disso. Vamos voltar de novo ao Salmo 27, versículo 14, que diz: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifica o teu coração. Olha só, irmãos, espera. Vamos falar no ponto seguinte, a questão do esperar. Também nos diz o Salmo 37, versículo 5, bem conhecido de todos nós, muito querido por muitos de nós, esse texto, do versículo 5 do 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Jesus disse, irmão, que por mais ansioso que nós estejamos, nós não podemos acrescentar um fio de cabelo sequer em nossa cabeça. O estresse também é resultante de uma vida de ansiedade. Eu quero passar no vestibular, então eu vou me matar estudando, e eu acabo não passando. Eu estou tão focado no meu estudo que eu me dedico dia e noite no meu estudo, mas chega da prova eu tiro 0. Por que eu sou burro demais? Não, porque eu não consegui administrar o meu lado emocional, né? Eu não consegui administrar corretamente o meu tempo. Até a nossa mente, ela tem tolerância de capacidade, irmãos. O nosso coração também tem tolerância e capacidade de emoção também. Se ela for demais, ela estoura, né? Esse tema ele é muito associado ao descanso. Descanso no Senhor. O revigor, ou a revigoração do coração, ela vem também por meio de um descanso. Nós precisamos de descanso. Quando Deus instituiu que o povo de Israel precisava trabalhar 6 dias, descansar não foi somente para que eles descansassem, também para revigorar suas vidas, colocar em ordem suas ideias, e a cada 7 anos descansar a terra para que ela possa ser revigorada. Até a terra, tudo precisa de ser revigorado. Casamento precisa de revigor.
Muitas vezes deixamos morrer coisas importantes do casamento e nos tornamos chatos, né? Esse casamento se torna estressante e até alguns à beira da falência. Por quê? Nos acomodamos ou então nos estressamos demais, né? E precisa repensar, né? Rever, reanimar esta situação, né? Mateus, capítulo de número 11, versículos de número 28 a 30, bem conhecido dos amados esse texto também. Mas Jesus nos chama, irmãos, a buscar Ele. Do 28 a 30, aquele convite maravilhoso de Cristo para que as pessoas cheguem à sua graça, que busque alívio na graça do Senhor. E Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. São duas coisas que são resultantes de uma vida estressada, de um coração que não está revigorado, de um coração que está cansado a ponto de falir, a ponto de ter uma parada cardíaca, a ponto de morrer. O corre-corre da vida, a ambição muitas vezes, o excesso de atividade muitas vezes leva ao desgaste, irmão. Nenhum de nós somos feitos de aço. Alguém aqui é de aço? Hoje passou um filme, né? Homem de Aço, né? Na televisão. Alguém aqui é de aço? De ferro? Só nos quadrinhos, né? Na vida real, não, irmãos. Todos nós temos necessidades e carências. Todos os seres humanos precisam entender que tem limitações. Limitações físicas, limitações emocionais, limitações espirituais. Em todas as áreas nós temos limitação, até em conhecimento, ninguém sabe tudo na vida, né? Temos limitações. Chega um momento que aqui eu parei, não posso mais avançar, porque chegou meu limite. E Jesus associa isto ao fato das pessoas estarem, primeiro, cansados. Olha só, o revigor do coração, ele também está relacionado ao descanso. E nada melhor para nós descansarmos do que descansar no Senhor. Como o próprio Cristo falou, não adianta ficarmos estressados, batendo e esmurrando as paredes, porque não vai resolver. Não vamos poder acrescentar sequer um fio de cabelo em nossa cabeça, por mais ansioso que estejamos. Por isso precisamos esperar no Senhor, descansar no Senhor. Sobrecarregados, diz Jesus aqui também, sobrecarregados, né? O excesso de atividades, o excesso de pecados, inclusive, o excesso de prazer. Você já percebeu a vida de um jovem que ele, se tiver o dia todo ali, vamos pensar uma pessoa que gosta de futebol, brasileiro gosta de água e futebol, né? É bom de futebol, duas coisas, tendo essas duas coisas está satisfeito, água e bola, né? Eu até falo com a equipe de sociabilidade, mas achar um lugar, tem que ter água e bola, porque senão, se não tiver, o povo não está satisfeito, né? Pode estar quente, pode estar chovendo relâmpago, mas teve bola e água, estão satisfeitos. Não é assim que acontece? Mas aí se estressa, passa e parece que o mundo vai acabar e tem que aproveitar tudo aquele dia. Aí de noite está lá roncando, né? Coitado, nem orou, nem leu a Bíblia. A Bíblia diz que o jovem se cansa, mano. Ele corre e se cansa. A Bíblia não mente. Quem é jovem aqui? Você se cansa? Fica enfadado? Tão enfadado que se morrer nem vai saber se morreu, né? Nem vai saber. Porque há um excesso, há uma sobrecarga que ultrapassa a nossa capacidade de suportarmos.
precisamos, né, entender que nós somos limitados, que somos seres humanos, que precisamos descansar, que precisamos repousar, precisamos revigorar, restaurar a nossa energia, reforçar a nossa força. E Jesus nos convida a fazer isso. E eu vos aliviarei. Eu posso ajudar você. Eu posso aliviar o seu peso. Eu posso aliviar a sua dor. Eu posso aliviar o seu estresse. Mas existe uma coisa que cabe a você. Você precisa vir a Jesus. E é o que o salmista Davi diz: buscar, né, esse vigor. Precisa buscar. Ninguém pode fazer por você. É você que tem que fazer isso. Buscar, querer se aliviado, né? É como uma pessoa que está muito doente e não vai buscar o médico, né? Não vai buscar o socorro, né? Eu conheço várias pessoas, inclusive, que morreram na sua falsa fé de que Jesus ia curá-los e eles acabaram morrendo. Eu conheço uma pessoa que foi até processado porque não levou o filho ao médico, porque ele entendia que Jesus ia curar o filho dele. É claro que Jesus cura, não estou dizendo que não cura, mas Paulo, irmãos, era um homem que, se a pessoa tocasse, ele era tão revestido do poder de Deus, se uma pessoa tocasse na sua veste, ficaria curado da sua enfermidade. Mas ele andava com o médico do lado dele. Quem era o médico? É Lucas. E ele fundou, inclusive, alguns trabalhos por causa da sua enfermidade. A igreja em Gálatas foi uma dessas igrejas. Ele foi lá para aquela cidade porque ele foi acometido de uma terrível enfermidade. Ele diz isso na carta dele. Ele até pede desculpa dos amados. Irmãos, me perdoe, porque quando eu fui ter com vocês, o motivo de eu ir, porque eu estava muito enfermo. Até Paulo tinha limitações de saúde. Precisava cuidar da sua saúde, né? E ele era oportunista, ele era muito, porque aproveitou aquele tratamento lá na cidade de Gálatas e começou ali o trabalho do Senhor lá. A carta aos Tessalônicos também, ele escreve também que ele foi lá porque ele estava bastante doente. Mas nem isso impediu dele ser feliz e realizado na obra do Senhor. Não tirou dele a oportunidade de ali começar um novo trabalho para glorificar Deus. Porque a sua confiança estava no Senhor. Voltando ao Salmo 31, Davi, na sua conclusão, diz: esperai no Senhor. É o que Jesus falou, irmãos. Nós temos a nossa parte a fazer. Nós temos que buscar. Mas nós temos que ter a consciência de que haverá coisas que nós não temos como resolver. Haverá coisas que só dependem de Deus para ser resolvido. Vou dar um exemplo para você aqui. Ana, por exemplo, esposa, como era mesmo o nome do esposo da Ana? Me lembra aí o nome do esposo da Ana? Ana da Bíblia. Eucana, né? Eucana tinha 2 esposas. Lá no Oriente isso era comum, lá os homens ter 2 esposas. Por isso que a Bíblia restringe, né? 2, 3, quantos puder sustentar, né? Ainda é assim ainda lá, né? O Shakespeare, por exemplo, ele tem quantas esposas ele pode sustentar, né? Então não há esse limite, mas não é o correto, não é o que a Bíblia ensina. Mas ela tinha um problema. Ela era muito amada pelo esposo, mas ela era infeliz porque ela não tinha filhos, era estéril. Medicina não podia resolver. Hoje está mais fácil resolver. O avanço da medicina, né, tem facilitado a vida de algumas pessoas, mas nem todo mundo tem acesso a essa tecnologia, né? Mas na época de Ana não havia isso, né? Seu esposo queria um filho, mas ela não tinha filhos, não podia ter filhos. O esposo não podia resolver, o problema não era com ele, era com ela.
A medicina da época não podia resolver o seu problema, o sacerdote não podia resolver os seus problemas. Mas o problema dela era solúvel ou insolúvel? O problema dela tinha solução ou não tinha solução? Do ponto de vista humano, não tinha solução, irmãos. Mas do ponto de vista de Deus, havia solução, como de fato houve solução. A Bíblia diz que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Porque para Deus nada é impossível. Tudo Ele pode. E a Ana pediu o quê? O que ela pediu? Seu coração aflito, seu coração desanimado, vendo aí a outra sendo mais feliz com ela do que ela, porque tinha filhos, podia oferecer filhos ao seu esposo, ela não podia, o coração dela ficou desanimado, ela entristeceu, até o sacerdote pensou que ela estava bêbada lá, quando ela estava chorando, né, de tanto lamento que ela estava fazendo. E a oração também, irmãos, é uma das formas de nós revigorarmos o coração. A oração, a meditação, a leitura da palavra de Deus, a busca ao Senhor. São elementos que nós podemos utilizar para revigorar nosso coração. Mas Ana utilizou-se da oração. Ela não podia resolver, o esposo não podia resolver, ninguém podia resolver o problema dela, mas havia alguém que podia resolver o problema dela. Quem era? Deus. E ela coloca-se diante do Senhor em oração e espera no Senhor. E o Senhor atendeu ela, deu um filho a ela. Como é o nome dele? Samuel, o profeta Samuel, o último juiz de Israel e o primeiro profeta de Israel, Samuel. Deus pode, mas precisamos buscar, colocar diante dele aquilo que nos aflige, aquilo que nos desanima, aquilo que tira o nosso prazer de viver. Esperar no Senhor. Voltamos de novo ao 35, 7 e 14. Perdão, ao 27, 14. Salmo 27, 14. Espera pelo Senhor e não desanime. Irmãos, não basta apenas crer. A fé está incluída aqui nesse Salmo 31. A confiança está incluída, mas a fé exige também paciência. A fé também exige a espera. O conceito de Hebreus de fé diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam. Por mais ansioso que eu esteja, disse Jesus, não posso acrescentar sequer um fio de cabelo à minha cabeça. Eu tenho que esperar. Deus, ele tem o seu relógio, que é diferente do nosso. Deus tem a sua forma de agir, que é diferente da nossa. Por meio do profeta Isaías, o Senhor disse que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Por quê? Os pensamentos do Senhor são muito mais elevados do que os nossos pensamentos. Nossos pensamentos humanos são limitados, irmãos. Mas do Senhor é infinito. Precisamos esperar, confiar no Senhor, como diz aqui o salmista, no Salmo 37, versículo 5, entrega ao Senhor o teu caminho. E vai fazer o quê? Vai confiar nele, vai esperar que ele vai agir ao seu favor. Mas não é quando você quer, não, é quando ele achar que deve agir. E quando ele achar que está na hora de agir. É no calendário dele, não no nosso. Nós muitas vezes somos muitos imediatistas, queremos agora, para agora. Mas o Senhor conhece, irmãos, as nossas vidas. E para finalizar, eu gostaria de compartilhar com os amados Jeremias 17 e 10.
diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. O Senhor, Ele conhece o seu coração. O Senhor sabe o que você precisa. O Senhor sabe quando Ele vai tomar a decisão. Mas o Senhor espera de você uma atitude. É o que diz aqui o texto. Eu, o Senhor, esquadrinho. A palavra esquadrinhar quer dizer investigar, né? Observar, verificar, mexer naquilo que está oculto. Uma palavra educacional quer dizer ir a fundo nesse conhecimento, nessa pesquisa. Não há nada que possamos ocultar do Senhor. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que desejamos e o que queremos e como queremos e por que queremos. E ainda diz aqui que Ele também conhece, Ele prova os nossos pensamentos. Irmãos, por isso que Isaías diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Pensamos coisas que são diferentes daquilo que Deus pensa para nós, daquilo que Deus quer para nós. Existe um tema muito discutido no dia de hoje, especialmente no nosso meio, é a questão do divórcio, por exemplo. Deus, Ele projetou a família, projetou o casamento. Ele instituiu o casamento em laço de que só a morte separaria aquelas duas pessoas. É o desejo dele. Mas no decorrer da história humana, aí o homem começou a modificar as coisas. E na época em que Deus organizou, por meio de Moisés, a nação de Israel, eles estavam com malandragem. Os homens se separavam, casavam com outra esposa, mas não permitiam que a sua esposa casasse com outra. Ou seja, eu quero ser feliz, ela que se dane. O importante é ser feliz. Minha ex-esposa, que seja infeliz. Esse era o pensamento deles na época, mano. O pensamento cultural deles na época. Aí Deus permitiu, por interferência de Moisés, que os homens precisavam permitir que as mulheres também fossem felizes. Que as mulheres também pudessem se casar com outra pessoa para que pudessem continuar suas vidas que estavam sendo prejudicadas pelo machismo do homem. E até pela falta de amor. Jesus reprova isso. O motivo foi porque não há amor. E o amor não busca os seus próprios interesses. O amor, segundo Coríntios, diz que o amor não se ressente do mal. O amor não busca prejudicar as pessoas. Procura o melhor para as pessoas. Então Deus assim o permitiu, visando o bem-estar da humanidade, visando o bem-estar da pessoa. Não que Ele projetou, não que Ele idealizou, mas Ele permitiu para que a pessoa continuasse a sua vida. E Ele sabe o que fez. Ele sabe por que fez isso. E o texto diz aqui, irmãos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. O homem não queria ver a mulher feliz, mas Deus disse, não, ela precisa ser feliz também. Ela precisa continuar a vida dela. Vocês não estão aí felizes com um novo relacionamento? Por que elas não podem ser felizes? Porque são mulheres? A Bíblia diz que a mulher ela detém o mesmo
direito da graça diante de Deus. O apóstolo Pedro fala isso. Deus conhece o seu coração, Ele sabe o que você precisa. Ele sabe que você precisa buscar a sua presença. Revigore-se o seu coração, buscando a presença do Senhor. Revigore o seu coração se fortalecendo na graça do Senhor. Revigore o seu coração esperando inteiramente na graça de Deus, né? Confiando nele e esperando ele agir. Amém? E o seu coração, como é que está? Deus pode mudar. Inclusive, o profeta Ezequiel diz que Deus pode tirar, inclusive, o coração de pedra e colocar no homem um coração de carne, um coração sensível, um coração amoroso, um coração que não busca seus próprios interesses, um coração que possa entender a vontade de Deus. Incline sua cabeça e permita que o Senhor faça uma obra na sua vida, no seu coração. Revigore-se, permita Deus mudar. Querido Deus e Pai Celestial, diante da Tua santa presença nos encontramos, agradecido, Senhor, pela Tua graça infinita sobre as nossas vidas. Agradecido, Deus, pelo Teu imenso amor para conosco, Pai. Ó Deus, somente pela Tua misericórdia que nós temos essa liberdade de estarmos falando a respeito do Senhor e do Teu plano para as pessoas, Pai. Somente pela bondade do Senhor nós podemos ter este privilégio, Deus, de termos o nosso coração revigorado no Senhor. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos, que Deus possa estar nos dando a sabedoria para colocarmos esses elementos em nossas vidas.